Aleluia e glórias a Deus. Amém, meus queridos? Como você já sabe, o tema da nossa live é acessar o sobrenatural. E aqui nós temos recebido lições importantes de como acessar o sobrenatural e ainda de como nos manter no sobrenatural. Uma coisa, queridos, é acessar algo, ter acesso a algo ou ser ministrado em algo. Outra coisa é você permanecer nesse algo. Uma coisa é uma manifestação da presença de Deus em um momento de oração, em um momento de culto, em algum momento que nós recebemos uma visitação especial de Deus. Outra coisa é essa presença se manifestar corriqueiramente, constantemente nas nossas vidas. A palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra para que a gente possa nos mantermos nesse lugar em Deus e Ele se manter conosco, né? Se nós nos ligarmos a Ele, permanecermos nele e a palavra dele permanecer em vós, então nós permanecendo nele e a palavra dele, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Peço desculpas que eu estou com um pouquinho de tosse, mas creio que não vai nos atrapalhar muito não. O que eu quero falar com você encontra-se em Lucas no capítulo de número 10 e eu vou falar dos dois elementos a ser utilizados pelos seus servos para que essa glória se manifeste. Como que se produz esses dois elementos, que são elementos de cura para o corpo de Cristo, são elementos de cura para quem está necessitado, elementos que você precisa ter abundância na sua vida para que pessoas possam ser abençoadas. Em nome de Jesus. Temos aqui também Marisa Plateiro, e Nilda e Cris Silva ali também, creio que é pelo Facebook ali. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia então aí, ou acompanhe comigo em Lucas capítulo de número 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou o que está escrito, e que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: toda a lei se resume nesses dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, esse homem pondo Jesus à prova, perguntando o que era o principal, sabia responder bem, mas talvez não tivesse a vivência que Jesus esperava, e por isso Jesus vai trazer uma parábola aqui que ela é super significativa para nós, nesses tempos que vivemos e em toda a história após Jesus com o cristianismo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto, não somente conheça isso, mas faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se por quê? Se ele respondeu corretamente. Ele quis justificar porque estava tentando colocar o Senhor Jesus à prova, né? Quem é o meu próximo? Ele pergunta para o Senhor Jesus. Então Jesus vai contar essa parábola agora, que é o elemento da ministração dessa noite. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Esse homem é um homem que descia de Jerusalém, descia das coisas de Deus, e ele foi surpreendido por ladrões que bateram nele. O diabo é que veio para roubar, matar e destruir. Então tem um homem que agora foi ferido por demônios, ferido pelo inimigo, teve os seus negócios destruídos, teve a sua família destruída, teve seu ministério arrancado, seja lá o que for. Esse homem é um homem caído, roubado. O diabo que veio para roubar, matar e destruir acertou a vida desse homem, porque ele está fora da posição, fora do foco, fora do propósito de Deus. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita, então um sacerdote e um levita, descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem,
e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Como é que você vai fazer para obter o que você está perguntando, né? Que ele está perguntando para o Senhor Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde que, como você interpreta o que está escrito na lei, ele fala: amarás a Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas estava colocando o Senhor Jesus em prova. E o Senhor Jesus responde para ele: faze isto e viverás. Não conheça isso, mas faze isto. Aqui já está uma dicotomia, que muitas pessoas, elas conhecem sobre Deus, conhecem as Escrituras, conhecem a palavra, mas quando chegam no âmbito de viver aquele detalhe, essas pessoas não estão preparadas para viver aquele detalhe. Então o Senhor Jesus disse que um homem cai na mão de salteadores, dos demônios, e eles estão agora... está agora caído no meio do caminho, porque os bateram nele, deixaram ele quase acabado. E o interessante é que sacerdotes estão descendo por esse caminho, casualmente, e semelhantemente os levitas, ou seja, homens que trabalhavam na obra de Deus, trabalhavam na casa de Deus, trabalhavam nas coisas de Deus, eles estão descendo do caminho, estão de costas para Jerusalém, estão descendo de Jerusalém para rumo a Jericó. Jerusalém é a cidade onde está a casa de Deus, as coisas de Deus, os propósitos de Deus. Tem pessoas que estão hoje vivendo nos propósitos, mas então elas começam a pensar em si mesmas, elas começam a ficar mais egoístas, elas saem do caminho da casa de Deus e elas estão rumo a Jericó, que é uma cidade de prostituições, uma cidade de pecado, uma cidade das coisas que não prestam. E porque essas pessoas estão nesse lugar, de um lugar que não é bom, deixando a casa de Deus, deixando o propósito de Deus, e caminhando para o seu próprio propósito, caminhando para onde quer, elas nem percebem que existem pessoas que estão caídas no meio do caminho. Elas passam de largo da pessoa que foi ferida pelos demônios, ou uma pessoa que sofreu um problema sério, uma pessoa que está na igreja, mas está com um problema sério, enfim. Essa pessoa ela não está ligando para aquele que tem problema, mas está ligando para si mesma. E está procurando aquilo que sacia a sua alma, está deixando as coisas de Deus, está seguindo o caminho para a perdição, o caminho do mundo. Muitos estão na casa de Deus hoje e saem do caminho de Deus e procuram o seu próprio caminho, as suas próprias convicções, os seus próprios desejos. E essas pessoas que estão procurando e olhando para si mesmas, elas não estão amando o próximo como a si mesma, elas estão passando de largo para a situação do próximo, elas não curam as feridas do próximo, elas não se importam que o próximo esteja caindo no meio do caminho e elas passam ao largo. Ao passo que vem um samaritano, e esse samaritano simboliza o Senhor Jesus. E ele se compadece dessa pessoa. Ele se compadece com um propósito de curá-la, um propósito de sarar as suas feridas, o propósito de resgatá-la. E o Senhor Jesus, então, está no caminho oposto, está de costas para as coisas do mundo, que no caso aqui simboliza Jericó, e ele está de frente com o foco nas coisas de Deus, no reino de Deus, na casa de Deus. E porque ele está atuando desta maneira, ele traz 2 elementos. Eu falei que ia falar sobre os 2 elementos hoje. Ele traz 2 elementos que servem para curar as pessoas. 2 elementos que servem para trazer vida às pessoas, para trazer a unção que despedaça o jugo. Ele traz vinho, ele traz, aqui no versículo, certo samaritano, chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Ele traz 2 componentes, aplica nas feridas desse homem óleo e vinho, leva esse homem para uma hospedaria que simboliza a igreja, e deixa esse homem na hospedaria com 2 denários, que um denário é moeda para um dia de trabalho, 2 denários são moedas para recompensa de 2 dias de trabalho, ou seja, por 2 dias eu vou cuidar de você, por 2 dias, igreja, hospedaria, cuide desse homem, por 2 dias você precisa de 2 elementos para sarar esse homem, esses 2 elementos de óleo e vinho, você precisa ter abundância para que esse homem seja curado, e tem mais. Se eu gastar um dia para Deus são como 1000 anos como um dia, ele deixou 2000 anos na conta desse homem, para esse homem ser tratado pela igreja. Após esses 2 dias, o Senhor Jesus voltaria para recolher esse homem, para pegar esse homem. Esse homem simboliza todo aquele que está caído.
todo aquele que é instrumento de compaixão das pessoas da igreja. Então, é isso que tem que ser feito com esse homem, e nós temos um tempo. E esse tempo dado por Deus é um tempo específico de 2 dias espirituais de 2000 anos. Está chegando o tempo final da igreja ministrar essa cura nas pessoas. Está chegando o tempo final dessa igreja tratar com esse homem. Vamos falar dos 2 componentes. Como se produz o vinho e como se produz o óleo. O vinho, queridos, é interessante um texto de Marcos, capítulo de número 2, que o Senhor Jesus vai chamar a atenção para um tipo de jejum. No versículo 18 do capítulo 2 de Marcos, diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles, enquanto Jesus está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jejuarão porque o noivo foi tirado para trazer o noivo que tem nele essa vida e vida e abundância. Então ele passa a dizer: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ele está comparando esse jejum com o jejum que traz o vinho novo, que traz o vinho, e o vinho na palavra de Deus representa o sangue. Ele fala: este é meu sangue que é dado por vós. E esse sangue que é o vinho, em Levíticos 17:11 diz que o sangue é a vida do corpo. Ou seja, queridos, o que esse homem precisa, que está caído, é da vida de Deus nele. É de um jejum que transforme a vida dele. É de uma entrega que haja vida de verdade, que a palavra se torne vida para ele. Há muitas pessoas que conhecem a palavra como esse, que está perguntando para Jesus sobre a vida eterna, o que faria e quais são os mandamentos. Mas mais do que você conhecer essa vida, é você viver essa vida. Mais do que você conhecer sobre a palavra, é você viver a palavra de Deus. É transformar esse vinho, essa porção, em sangue e em vida. Então, a primeira coisa que dá vida ao homem é um jejum que atrai o noivo, é um vinho novo apresentado a Jesus. Como a gente pode ver, o jejum que Deus escolheu, ele está em Isaías 58. Há muitas pessoas que jejuam, que oram, mas que infelizmente elas não atingem o objetivo. As coisas não acontecem porque elas jejuam de forma errada. Elas jejuam para os seus próprios interesses. Veja o que diz aqui no texto mais importante do jejum na Bíblia. É Isaías 58, que diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos seus próprios interesses, como aquele sacerdote e levita que desciam por o caminho, só pensavam nele. Por isso que estavam indo para Jericó. Já tinham abandonado o propósito de Deus. Então, eles estão buscando os próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais, mas ao mesmo tempo que jejuam, falam mal, fazem contendas, promovem rixas, briguinhas, para ferides com punho iníquo, em vez de ajudar, está operando no veio do diabo, de gerar iniquidade, né? Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça. Tem tanta gente que busca a Deus fazendo jejuns prolongados e tantas coisas, mas ao mesmo tempo promovem contendas e rixas, falam mal do irmão, descobrem irmãos. Então ele diz, né, no versículo 5, seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Agora vamos entender o jejum que Deus escolheu, não é das rixas e da contenda. Que soltes as ligaduras da impiedade, ajuda aquele que está com problema, liberta ele.
Desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que você divida com aquele que está com fome. Mesmo o teu inimigo, se tiver fome, dá-lhe de comer. E recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras. E não te escondas do teu semelhante. Então romperá assim, quando você jejuar dessa maneira. Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a retaguarda quando você vive debaixo desse amor, essa vida de Deus em forma de amor. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o peso, o dedo que ameaça, o dedo enriste, o dedo acusador, o falar injurioso com injúria, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e não promotor de brechas. Restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviarem o pé de profanar os meus dias sagrados, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, se honrares digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor quer que nós geremos um vinho, uma vida que fale do seu amor, que tiremos o dedo em riste, tiremos a acusação da nossa caminhada, sejamos os reparadores da brecha e não os promotores de brecha. Saiamos da contenda e da rixa e nos tornemos aquilo que atende à causa do aflito, do necessitado, do homem caído, que de fato ama. É por isso que o Senhor Jesus diz em João 14, no versículo 21, que se alguém me amar, guardará os meus mandamentos, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pessoas que amam recebem a manifestação de Jesus. Pessoas que vivem esse jejum, esse é o jejum que atrai o noivo, de viver esse amor, não buscando os seus próprios interesses, mas buscando o interesse do outro. Essa é a vida que cada um quer que nós vivamos. E é por isso que muitos estão deixando o caminho, estão fora do foco, porque não estão focadas e focados no amor de Deus, mas estão focados no seu próprio interesse, como o homem que descia pelo caminho e passa de largo sobre o aflito. Ele não quer curar ninguém, ele também não procura cura, na verdade ele está seguindo o seu próprio caminho. E esse Isaías 58, ele diz exatamente o jejum de vida, que vida Deus espera que nós devemos. Então ele fala que aquele que guarda o meu mandamento, eu me manifestarei a ele. E no versículo seguintes, ele diz, aquele que me ama guardará meu mandamento. E eu e o Pai o amaremos e viremos a ele e faremos nele morada. Esse é o segundo nível de unção. O segundo nível de vida. Quando você ama profundamente, guarda os mandamentos de Deus, faz tudo para que você viva esse mandamento de Deus, esse vinho novo, que é transformar a palavra em vida em você, vai sendo transformação para outros. Você vai produzindo na vida de outros a cura que eles precisam. É com esse vinho novo, que é água transformada em sangue, água viva, que a palavra chama de água viva, que Jesus vem para a samaritana e uma palavra dele cura anos de uma mulher que viveu com vários homens, que não tinha felicidade, que buscava felicidade nos homens, mas quando o Senhor Jesus diz, é verdade que 5 maridos você teve, e esse que agora tem não é seu marido, mas chegou o seu marido na sua vida, sou eu, e essa água viva, essa água profética, que ele disse, se você pedisse a mim, eu te daria água viva, essa água viva, água com sangue, palavra com vida que eu te dou, as palavras que eu te digo são espírito e vida, as palavras de amor que levantam o caído, uma mulher que estava caída, então essa mulher é restaurada e através da vida dela começa uma fonte a jorrar que salva a Samaria inteira. Nós estamos aqui, queridos, para salvar pessoas. Então, meu amado, minha amada, o primeiro elemento é o elemento do vinho. O segundo elemento que ele traz é o elemento do óleo.
Então, para curar uma pessoa, primeiro precisa de vida, vida de Deus habitando dentro de nós, palavras com vida que levantam a pessoa, tirar o dedo em riste, tirar as acusações, tirar as contendas, as rixas, as divisões, as facções, todas essas obras da carne, né? E viver uma vida que não é para si mesmo, viver uma vida para o próximo. Isso é o verdadeiro amor. Amor é quando o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As pessoas hoje não suportam nada porque elas querem viver por si mesmas, para aquilo que é bom para elas. Elas têm comichão nos ouvidos para ouvir o evangelho que lhes agrada, ou para ter, sei lá, tudo que lhe agrada. A parte do elemento do óleo está no próprio livro de Marcos, aqui onde estávamos, e vou encerrar aqui no versículo 14, como é que se produz o azeite, né? Então, se a vida é produzida através de um jejum que nega a si mesmo, e tudo que produz é pelo próximo, para que a glória de Deus brilhe, para que a glória de Deus se manifeste, para que a presença de Deus esteja em você, e você leve essa presença para aquele que está necessitado, caído, e você o cure nesse período da igreja de 2000 anos que ela tem para curar do caído. O outro elemento é o azeite que se produz em meio a sofrimentos, que se produz em meio a momentos difíceis. Então, em Marcos, aqui no capítulo 14, o Senhor Jesus está com seus discípulos, vai passar por um momento de sofrimento. E ele chama os discípulos, um deles nega Jesus, que é Judas, que caminhava com Jesus. Jesus nunca tirou a bolsa da mão de Judas, nunca tirou aquilo que corromperia ele da mão dele, deixou na mão dele para testá-lo, para que ele pudesse ser curado, mas Judas nunca quis a cura. Ao passo que tem um outro aqui chamado Pedro, e Pedro sim tinha uma intenção de morrer por Cristo, tinha uma intenção de dar vida por ele diz isso aqui, mas estava confiando na força do seu próprio braço. Então Jesus disse para ele que ele negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E então o Senhor Jesus vai para o Getsemane, que Get significa pilão, Semane todo tipo de líquido, é ali onde o líquido, ali onde a pessoa vai ser espremida no limite, e ela vai ser espremida no limite para produzir o azeite mais precioso, e esse azeite é fonte de cura para quem necessita da cura. As 10 virgens, quem tem azeite de sobra, é aquela que observa esses preceitos que estão aqui designados no Getsemane, que é o lugar onde Jesus vai para um objetivo. Como é que se gera isso? Jesus está gerando esse azeite no que ele vai ensinar aos seus discípulos. Então está aqui, ele fala assim, assentai-vos que eu vou ali orar. Ele chama Pedro, Tiago e João com ele. O Pedro que tinha acabado de dizer que morreria com ele, que daria vida por ele, né? Ele disse no 34, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. O Senhor espera a vigilância dos seus discípulos, vigilância para fazer a vontade dele, vigilância para viver a vida dele e nunca abrir mão de viver a vida dele, vigilância para não buscar os nossos próprios interesses, que às vezes são diferentes do interesse de Deus. Então o vinho se produz quando eu nego a mim mesmo, quando eu vivo o amor de Deus, mas o azeite se conserva, o azeite se produz quando eu nego a minha própria vida, os meus próprios direitos. Paulo fala assim, não tenho eu direito de pegar uma irmã como os demais discípulos, os outros apóstolos, e ter uma esposa. Eu tenho esse direito, mas eu abro mão desse direito. Eu e Barnabé não poderíamos ter uma mulher para nós abrimos mão desse direito pelo Evangelho, pelo reino, pela causa de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que isso é para aquele que é revelado, não é para qualquer um. Não é para todos serem eunucos ou se fazerem eunucos, como Paulo e Barnabé fizeram. Mas é para aqueles a quem está designado, que tem o entendimento que a sua vida é uma vida de reino. Essa era a vontade de Deus para Paulo, por exemplo. Então ele diz, o Senhor Jesus diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia, Abba, Pai, papaizinho, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu estou triste, estou aflito, não quero me render ao ponto dessa morte, disso que está por vir. Senhor, se possível, me livra dessa situação, contudo, para produzir azeite, para ser espremido no limite, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, que ele estava dando a própria vida de fato, estava em oração e vigilância para não pecar contra Deus. Nessas horas, queridos, que eu estou rendendo a minha vontade à vontade de Deus, são os momentos que esse azeite puro é provisionado em nossas vidas. O Senhor está buscando uma igreja que cura,
uma igreja que viva o amor de verdade e uma igreja que produza esse azeite de fato e de verdade, fazendo a vontade de Deus e não a sua própria. Qual era o problema do sacerdote e do levita? Estavam destinados, querendo fazer sua própria vontade. Qual era o propósito samaritano? Que alguém que está focado para Jerusalém, para a casa de Deus, que está no propósito de Deus, ele trazia com ele, esse que está no propósito, trazia tanto azeite quanto óleo, trazia os dois elementos. Esse elemento é produzido no meio de situações difíceis, queridos. Muitas pessoas, elas fogem no meio da situação difícil, não aguentam a situação difícil, não querem passar momentos difíceis, querem poupar a própria vida, querem poupar a situação. Eu vou me envolver nessa situação, eu vou sair marcado, escorraçado, seja lá o que for. Tem pessoas que estão pensando em si mesmas. Hoje vivemos dias que as pessoas pensam muito em si mesmas, e note que são sacerdotes e levitas, são pessoas às vezes que estão na casa de Deus. E ele, voltando-se, quando está pedindo para os discípulos orarem com ele, os achou dormindo. E quem dorme, queridos, o joio é semeado. Quem dorme espiritualmente recebe joio. Tanto é fato que ele diz para o Simão, olha, ele se dirige aqui: Simão, tu dormes? Você que falou que não me negaria, que viveria por mim, está dormindo, Simão? Não pudesse vigiar 1 hora? Tem uma chave aqui, pelo menos 1 hora de vigilância diária. Vigiai e orai com o propósito, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, mesmo alertando Simão, orou e dizendo as mesmas palavras, voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: e ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Notaram, meus queridos? Jesus está gerando óleo, azeite aqui, nesse momento de render a sua vontade à vontade de Deus. Então nós vimos hoje como se produz os dois elementos. O Senhor espera que nós sejamos como o samaritano, nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E que na nossa bagagem nós possamos trazer a vida de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, viver o propósito de Deus e não o nosso, viver pelo irmão e não por nós mesmos. O que está fazendo os sacerdotes e levitas estão no caminho oposto, cuidando das suas próprias vidas, estão passando de largo do aflito, do caído, não são reparadores de brechas, são pessoas que estendem o dedo em riste, não fazem o jejum que atrai o noivo. E por outro lado, ele traz óleo, que é a renúncia da sua própria vida, dos seus direitos, da sua vontade, inclusive, para fazer a vontade de Deus. Pessoas que vivem assim no reino, elas estão com foco no céu. E essas têm muito para trazer, para libertar pessoas. Tanto traz vida, quanto traz a unção que despedaça o jugo das pessoas. É isso que é um acesso ao sobrenatural, é esse acesso que o Senhor Jesus quer levantar pessoas que tenham esses dois elementos em sobra, para que Ele possa curar aquele que está caído no caminho, para que Ele possa acertar as brechas dele. Note que esse homem caído era alguém de dentro da igreja, porque ele também estava em Jerusalém e ele também deu as costas de Jerusalém. Quem te disse que nós não temos que ajudar o irmão caído? Quem foi que disse, ou quem que pregou esse evangelho, que a gente não deve ajudar aquele que caiu? Todavia, se o homem ou a mulher querem ser ajudados, até Deus respeita o nosso livre-arbítrio de não querermos ser ajudados. Que nós queiramos ser ajudados. Que sejamos mansos e humildes de coração, entendendo que tem muito ainda para sermos curados. O Senhor Jesus quer curar você, meu amado. Você entrou aqui nessa live porque o Senhor quer nos tocar nessa noite. Ele quer curar nessa noite.